Olá, meus amores. Vamos fazer alguns comentários e algumas reflexões sobre essa página 59 que vocês vão fazer na casa de vocês no livro, ok? Então, o que se trata dessa página aqui? Ela vai tratar sobre variedades linguísticas. Então, o que significa variedade linguística, né? Variedade linguística nada mais é do que a variação da nossa língua. A gente sabe que nós estamos num país muito grande, que existem 26 estados e que nós falamos a língua portuguesa. Só que em determinados locais, por conta do Brasil ser tão grande, algumas pessoas elas falam de forma diferente, ou numa palavra diferente, em palavras diferentes, ou num sotaque diferente, ou em ritmos diferentes, mas a língua é a mesma, porém as variedades linguísticas são muitas. Então é isso que a gente vai ver. Também existe também a questão das variedades linguísticas em relação ao modo como vamos falar com as pessoas. Por exemplo, nem sempre vamos falar da mesma forma que falamos com os nossos colegas, nós vamos falar com a professora. A gente tem uma forma muito mais respeitosa, muito mais formal ao lidar com a professora, ao lidar com uma autoridade. Então a gente não vai falar, e aí, chegada, como é que tá as coisas? Não vamos falar assim, né, com a professora ou com uma autoridade. A gente vai falar de uma forma mais respeitosa, mais formal. Então, quando a gente está com os nossos amigos, a gente fala de uma forma mais espontânea, mais livre. Então, isso também é uma forma de variedade linguística, né? Que é a forma que a gente vai falar, a forma como a gente vai adequar nossa fala em determinadas ocasiões. Então, vamos aqui para as nossas questões, né? Releiam um trecho do Diário de Julieta sobre o gato Romeu e compare-o com o verbete gato de um dicionário. Depois responda às questões. Então vamos lá ler esse trecho aqui do Diário da Julieta. Quando o Romeu chegou em casa, era deste tamanho. Ele dormia na minha cama, enroladinho nos meus cabelos para ficar quentinho. Agora a gente vai ler um verbete de dicionário. O que é um verbete de dicionário? Um verbete de dicionário nada mais é do que a explicação de alguma coisa. O dicionário ele é um livro onde você encontra o significado e o conceito de várias palavras, né? Então, o verbete nada mais é do que o significado de alguma coisa que você está procurando. Nesse caso, ele vai dar o significado de gato, o verbete de dicionário relacionado ao gato. Então vamos lá. O que diz esse verbete de dicionário? O gato é um pequeno mamífero carnívoro da mesma família do leão, da onça e do tigre, domesticado pelo homem desde tempos muito antigos, e é um bom caçador de ratos. Esse verbete de dicionário, ele foi retirado do Aurelinho, Dicionário Infantil Ilustrado. Então, o que a gente observa aqui desses dois trechos aqui, do Diário da Julieta e no verbete, né? Que existe a necessidade do respeito ao falar do outro e as formas diversificadas da expressão, né? Que a gente conhece como as regionais, as etárias de grupos sociais específicos. Como eu falei para vocês, é necessário cuidar para que a gente não desenvolva preconceitos linguísticos. É essencial que nós empreguemos, nós colocamos linguagem de forma adequada a cada situação, como eu falei para vocês. E nessa situação do Diário da Julieta, a gente observa que é uma situação mais informal, que ela está mais livre, ela está muito mais à vontade para poder conversar com o diário dela. Então a gente fala aqui que ela está falando numa linguagem informal. Já no verbete de dicionário, é uma linguagem muito mais fria, né? Porque é uma linguagem muito mais objetiva, que tem uma intenção apenas de definir o animal gatinho e dar algumas informações sobre esse gato, né? Então, como o dicionário ele tem uma essência muito mais informativa, ele é uma linguagem muito mais planejada, ou seja, são feitas escolhas intencionais com antecedência e muito bem pensadas para que ela possa cumprir de maneira efetiva a função dela. Qual é a função dela do dicionário? É informar. Então, para isso, é necessário que haja essa linguagem muito mais rebuscada e muito mais respeitosa e formal, porque
o objetivo do verbete dicionário é informar. E o diário da Julieta, o objetivo dele é escrever de uma forma muito mais livre, escrever o que aconteceu no dia da Julieta. Então, observem essas diferenças para poder responderem as questões. Aqui, ó, na letra A, no diário, Julieta escreve como se estivesse conversando com alguém, e o texto revela emoção, sentimento. No trecho do dicionário, isso também acontece? Explique. Então, você vai explicar aqui se essa forma mais espontânea acontece no dicionário, como acontece no Diário da Julieta. Na letra B, a linguagem do dicionário é espontânea, como a do diário? Explique. Então, é espontânea sim ou não, a linguagem do dicionário? Por quê? C. Quais outros textos você conhece que têm uma linguagem parecida com a do dicionário? Então, você vai bater a cabeça, rachar a cuca para poder descobrir qual é um outro texto que tem uma linguagem bem parecida com a linguagem do dicionário, uma linguagem mais formal e mais complexa. Existe no roteiro de vocês, na atividade de vocês, uma atividade extra aqui que não está aqui, mas é para fazer também, ok? É para fazer essa página 59 e as outras atividades que eu fiz, coloquei para vocês, ok? Então, até mais.